A culinária nordestina é uma das mais diversificadas do Brasil. Rica em cores e criatividade, ela é conhecida pelo tempero forte e o gosto marcante. Mas existe uma receita que você já pode ter ouvido falar e é indispensável para você conhecer: o bolo de rolo. O bolo de rolo é um doce típico do estado de Pernambuco e está nas mesas de quem mora nessa região. Em 2008, ele foi reconhecido como Patrimônio Imaterial Pernambucano. Mas como será que ele surgiu? Quando os portugueses começam a ocupar o litoral nordestino, mais especificamente Pernambuco, era necessário, além das refeições, uma forma de unir as famílias com o doce, com a sobremesa. Na Índia, se tinha um bebinca, que era um bolo de 7 camadas, enquanto aqui em Portugal se colocava o colchão de noiva. Então aqui ele pega esses dois elementos, tanto da bebinca quanto do colchão de noiva, e substitui pelos ingredientes presentes na terra. Então, por exemplo, as amêndoas que eram utilizadas em Portugal, aqui é substituída pela goiabada. Sempre polvilhando de açúcar, que Pernambuco era o maior produtor de açúcar do Brasil colônia. Então você pega elementos de todo o Império Português e aqui se dá uma roupagem nova, se dá uma cara de Brasil para esse doce. O bolo de rolo ele tem várias camadas, de 5 a 7 camadas, e aí cada vez mais finas, sempre permeada pela goiabada. O bolo de rolo ele é utilizado pelos senhores de engenho, pelos donos de engenho, para dar certa distinção, para dar certo status ao seu convidado. O bolo de rolo é uma receita muito delicada, com massa especial e doce de goiaba. Mas frequentemente ele é confundido com outra receita muito parecida: o rocambole. Eu tenho aqui nesse prato um bolo de rolo e um rocambole. Aparentemente eles são iguais e por isso muita gente confunde. Você já confundiu? Então relaxa que você agora vai saber a diferença. Bolo de rolo, eles são as camadas bem fininhas, né? E o rocambole, só com uma massa mais grossinha, a gente consegue fazer um bolo só. E o processo do bolo de rolo é mais camadas. O rocambole, por mais que tenha origem no pão de ló, mas ele tem fermento e ele é feito de uma peça única. Você enrola uma única vez para fazer o rocambole, ou o rolo suíço. O rocambole ele tem a tradição de que é uma receita francesa ou suíça. Ele é com fermento, coisa que o bolo de rolo não é. Ele é feito em uma única peça, coisa que o bolo de rolo é feito em 5, 6, 7 camadas, dependendo da habilidade da cozinheira. Então não tem como você fazer esse paralelo, não. São coisas distintas. Nunca chamem bolo de rolo de rocambole. Magoa a todos nós, pernambucanos e nordestinos. Pois é, se você sempre achou que eram a mesma coisa, desculpa te falar, mas você estava errado. Pois é, o bolo de rolo e o rocambole são duas coisas diferentes. Agora que você já sabe, não cometa mais esse crime, principalmente na frente de um pernambucano. Que o bolo de rolo é único, a gente já entendeu. Agora você sabe como se faz um bolo de rolo? Olha, requer muita paciência e habilidade, viu? Se você topa o desafio, então lá vai. Você vai precisar de margarina, açúcar, gemas de ovo, farinha de trigo e claras em neve para massa, e goiabada e água para o recheio. Use também formas retangulares e açúcar para polvilhar. Jogue a margarina com açúcar na batedeira e bata até formar um creme. Coloque as gemas, junte com a farinha de trigo e as claras em neve e continue batendo até ficar cremoso. Enquanto isso, leve ao fogo a goiabada com água e um pouco de açúcar e deixe amolecer até ficar tipo uma geleia, igual como está na imagem. Indo para a forma, espalhe a margarina ou manteiga se preferir e depois a farinha de trigo nela, para a massa não grudar. O próximo passo é colocar a massa pronta no recipiente. Depois espalhe bem fina a massa na forma. Leve a massa para o forno pré-aquecido por 5 minutos e deixe por 3 minutos até a massa ficar no ponto. Vire o bolo sobre um pano úmido polvilhado com açúcar e passe uma camada bem fina de goiabada. Agora vem a parte mais legal: enrolar a massa até ficar no formato de um rolo. Foi daí que vem o nome do bolo. Eu até me arrisquei fazer essa parte e, por sorte, até que deu certo.
processo é sempre o mesmo, enrolando uma camada por cima da outra. No total são 7 camadas, mas você pode fazer com menos ou mais camadas se preferir. Você pode polvilhar com açúcar ao seu gosto, mas também é opcional. Por último, só esperar secar para ele pegar o sabor. Pronto! E aí, achou fácil? O bolo de rolo pode ser feito de vários tamanhos e sabores, como doce de leite e chocolate. A massa do bolo de rolo também é usada para fazer biscoitos e até broas. É essa receita tão complexa que também movimenta a economia no estado de Pernambuco. Estima-se que entre 2022 e 2027, o mercado mundial de bolos cresça 3,5%. Observando Pernambuco com o seu bolo de rolo, é possível estimar que o crescimento fique entre 4% e 4,5% nos próximos 5 anos. A receita virou tradição familiar. Existem famílias que tiram seu sustento da venda desse bolo, como é o caso da família Costa, que começou com um pequeno negócio. Hoje eles possuem uma fábrica de bolos de rolo, mas sua renda familiar vem dessa loja que vende variedades desse bolo tão querido na região. O proprietário, seu Jailson, se emociona ao contar como começou o negócio com a sua esposa e os seus filhos. Quando ela ia me ajudar, colocava eles assim naquelas banheiras e ficava dando de mamar. E ao mesmo tempo espalhando a massa e no forno. Então realmente não foi fácil, né? Eu consegui formar 4 filhos, aliás, já formei 3, com bolos de rolo. Eu me sinto orgulhoso, porque o início foi muito difícil, muitas dificuldades. Eu cheguei a momentos e pensei em desistir. Nós trabalhamos muito no início, mas hoje, graças a Deus, está tudo bem. Não imaginava que a proporção era tão grande de bolo de rolo. Eu me impressionei, porque eu não imaginava. Muito procura, muito. Estão dizendo que está sendo o melhor bolo de rolo daqui. E eu fico muito satisfeita em trabalhar aqui por causa disso. O doce é amado por praticamente todas as pessoas que moram em Recife e outras cidades de Pernambuco. Quase todo mundo já provou o bolo de rolo e aprovou. Demais, demais, demais. Quanto mais fino, melhor. Significa que a cozinheira faz bem, sempre polvilhado de um pouco de açúcar. E a senhora gosta do bolo de rolo? Já comi tanto, tô meio enjoada, mas uma fatiazinha assim, bem fininha, vai. Gosto. Ainda continuo provando e comendo. Só uma formiguinha. Eu amo bolo de rolo. O bolo de rolo, essa receita que faz parte da vida de milhões de pernambucanos, agora pode fazer parte da sua também. Conheça, experimente, aproveite.